Nesse vídeo eu quero te ajudar a decidir aonde é mais seguro você colocar o seu patrimônio, fazer o seu investimento, em criptomoedas ou ações. Em qual dos dois você deveria colocar o seu dinheiro? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui. Muito obrigado por sua audiência. Aqui no canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, falo sobre como ganhar dinheiro online na internet, falo sobre educação financeira, investimentos e criptomoedas. Se inscreva no canal, eu faço esse convite para você, é tudo de graça, dá uma olhada nas nossas playlists, tem muita coisa interessante para você e também para o crescimento do seu negócio. Aproveita antes de continuar esse vídeo, deixa o seu like nesse momento, faça isso agora porque senão depois você vai se esquecer, não te custa absolutamente nada e poxa, ajuda pra caramba no crescimento do canal, no impulsionamento do vídeo aqui dentro. Quero te convidar a deixar dúvidas e sugestões aqui abaixo na caixa e se você fizer algum comentário interessante, se você colocar alguma sugestão interessante, eu vou fazer um vídeo seguindo a sua recomendação e vou citar o seu nome nesse vídeo. Bom, mas vamos para o que interessa. Criptomoedas ou ações? Em qual você deveria colocar o seu patrimônio, o seu dinheiro? Nos últimos tempos, o mercado de criptomoedas ganhou muita popularidade, todo mundo sabe disso, e conquistou espaço no mundo dos investimentos. O Bitcoin passou a ser esperança diária em todos os portais de finanças, junto com o Ibovespa e o dólar. Só que, principalmente esse mercado de criptomoedas, apesar de ser muito interessante, apesar de ter muita gente ganhando dinheiro, eu sempre digo uma coisa, o mercado de criptomoedas não é para qualquer um. Inclusive aqui no canal, os primeiros vídeos, volta na nossa playlist de criptomoedas, começa lá do beabá das criptomoedas para você entender. Eu comecei dando dicas muito básicas justamente para quem não conhece, não entende de criptomoedas, e o nível do conhecimento que eu venho trazendo aqui no canal sobre o mercado de criptomoedas, ele é crescente, para que você possa se sentir cada vez mais confortável, seguro, se for o caso, a fazer uma pequena, destinar uma pequena parcela do seu patrimônio em investimentos em criptomoedas. Sem dúvida nenhuma é muito bom o mercado, mas o mercado ele é conhecido justamente pela sua volatilidade louca. Tudo que acontece no mundo vai influenciar no mercado das criptomoedas. É assim também no mercado de ações, mas o mercado de criptomoedas sofre muito mais com a volatilidade, sem dúvida nenhuma. E se você não estiver com o seu emocional no lugar, você provavelmente vai comprar criptomoedas no momento errado, ou seja, quando ela estiver alta, super valorizada, e você vai vender também no momento errado, quando a moeda ou a criptomoeda cair. Você vai ver o seu dinheiro despencar. E por isso é o que eu digo, se o seu emocional não estiver no lugar, você vai comprar pagando caro e vai vender a preço de banana, vai perder muito dinheiro com isso. Então, muito cuidado, vale a pena o mercado de criptomoedas, mas você tem que saber o que é que você está fazendo. Por isso, eu te convido mais uma vez, se inscreva no canal, porque aqui eu sempre trago dicas, justamente para quem não é do mundo das criptomoedas, para que você possa se sentir seguro. É um passo a passo, é como se você estivesse diante de uma escadaria, sendo que o primeiro degrau é o conhecimento básico das criptomoedas e assim você vai subindo nessa escadaria devagar até você se sentir completamente seguro para começar a fazer os seus primeiros investimentos. Nesse novo cenário, o investidor pode ficar confuso com esse mercado inovador. Muitos podem se perguntar se vale a pena se aventurar nesse mercado ou se é melhor só ficar nos investimentos tradicionais, como as ações. Se bem que ações hoje em dia também, nesse mundo louco que nós vivemos, tantas coisas acontecendo, qualquer conflito entre países gera uma insegurança e todas as bolsas de valores mundo afora, elas acabam sofrendo também. Então, são mercados muito parecidos. Vai depender basicamente do seu nível de confiança e conhecimento sobre cada um desses mercados para você poder se decidir se investe em um, se investe em outro ou se investe nos dois. Você pode investir no que você não entende? Uma das principais objeções dos investidores mais tradicionais ao mercado de criptoativos é a falta de conhecimento. Inclusive, não sei se o artigo vai falar sobre isso, mas o Warren Buffett diz que nós precisamos investir naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós dominamos. É claro que isso é muito óbvio, porque a partir do momento que eu conheço um determinado ativo, eu sei qual é o comportamento dele no mercado, eu fico muito mais seguro de fazer os meus investimentos. Então, uma vez que você conheça algo, é sempre melhor. As pessoas me perguntam, Cláudio, é melhor
eu montar um negócio próprio ou é melhor eu colocar o meu patrimônio? O meu patrimônio é pequeno, eu coloco em determinado tipo de aplicação para me render dinheiro. O que é melhor? Eu digo o seguinte, se você conhece bem o mercado onde você pretende começar um negócio, comece o seu negócio. Porque ao longo do tempo você vai ter muito mais chance de fazer o seu negócio crescer. Mas se você já tem o seu próprio negócio, você é dono do seu próprio negócio, você tem um patrimônio sobrando e você deseja fazer investimentos, então procure uma carteira uma carteira que você confia, procure um investimento que você conheça e coloque ali o seu patrimônio. Você continua com o seu negócio, que vai ser o seu sustento do dia a dia, vai ser a forma de você gerar mais riqueza ao longo do tempo, e aliado a isso, você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você também, em um determinado tipo de investimento que você goste e você, enfim, entenda dele para que você não seja surpreendido durante o passar do tempo. Bom, uma das principais objeções dos investidores mais tradicionais, como eu já havia dito, ao mercado de criptoativos é a falta de conhecimento. Inclusive, é também uma barreira pela qual as pessoas não conseguem penetrar no mercado das criptomoedas, justamente para não conhecer. Por isso, mais uma vez, se inscreva, porque aqui no canal eu falo sobre criptomoedas de uma forma muito simples e muito fácil, de forma que qualquer um pode entender. Inclusive, eu até procuro evitar os termos complicados justamente para facilitar o entendimento de todo mundo. Geralmente, eu faço alguma apresentação aqui baseado em sites estrangeiros, eu ensino a fazer a tradução, porque eu penso que quanto mais você entender sobre aquilo que você está pesquisando, mais fácil fica a tomada de decisão. Inclusive, decisão baseada simplesmente em achismo é extremamente perigoso e tem muita gente que perde muito dinheiro com isso. Não cometa esta gafe, esse erro. É comum ouvir das pessoas dizerem: eu quero investir em Bitcoin, mas ainda preciso estudar um pouco mais. Isso é muito importante, mas você não pode passar o resto da sua vida estudando sobre Bitcoin. Você tem que começar a estudar e já começar a fazer algum teste, ainda que seja com valores mínimos. Sabe aquele valor que você poderia perder e isso não vai trazer nenhum problema no seu patrimônio? É claro que ninguém gosta de perder dinheiro, mas eu estou falando sobre aquele dinheiro sei lá, que você sairia com os amigos no final de semana, aquele dinheiro que você gastaria de qualquer forma, né? R$200, R$300, enfim, algo que você pode investir e se eventualmente não der certo, a perda não vai te deixar nem mais rico, nem mais pobre. Continuando. Esse pensamento tem uma intenção nobre, mas não é inteligente do ponto de vista financeiro. Ou seja, quero investir em Bitcoin, mas ainda preciso estudar um pouco mais. É claro que alguns grandes investidores como Warren Buffett e Charlie Munger dizem que você deve restringir sua carteira de investimentos a um conjunto de ativos dos quais você entende. Eu também sou favorável, eu concordo em parte com esse pensamento sim, mas eu penso que não é porque eu não entendo que eu não posso investir. Eu posso investir com mais cuidado, com mais prudência, com um valor mais baixo, mas eu devo investir sim, e eu vou aprendendo ao longo do tempo. Fiquei mais confiante, a partir do momento que você ficar mais confiante, você coloca mais patrimônio ou você retira parte dos ganhos que já obteve. Um outro grande investidor, Nassim Taleb. Nassim Taleb é um escritor famosíssimo, provavelmente você já ouviu alguma coisa sobre ele, é o cara que escreveu O Antifrágil, um livro muito bom, um livro chato até certo ponto de ler, mas é um livro muito bom. É o cara que criou também o termo cisne negro, né, quando fala que todo o mercado está ruim, enfim. É um autor conceituado. Discorda desse ponto de vista. Em seu artigo Understanding is a Poor Substitute for Convexity, o entendimento é um substituto ruim para a convexidade, em tradução livre, Taleb argumenta que você não precisa entender tudo sobre os ativos em que você investe, desde que siga alguns princípios. Por isso é que eu não concordo 100% com o que o Warren Buffett diz. Eu acho também que se você tem um mínimo de interesse, você pode aprender sobre um novo investimento e quem sabe neste novo investimento você pode ganhar muito mais do que nos investimentos tradicionais. Taleb acredita que o investidor precisa ser cético quanto ao próprio conhecimento. É uma pretensão acreditar que você vai entender mais de um ativo do que todo o resto do mercado, de forma a tomar
as melhores decisões. É claro que isso não vai acontecer, mas a partir do momento que você está antenado e acompanhando bons canais, bons websites que falam sobre investimentos, fica muito mais fácil de você criar uma certa segurança a respeito de determinado ativo e decidir se vale a pena ou não investir nele. Uma estratégia mais inteligente é investir em um dinheiro que você arrisca perder em ativos convexos, ou seja, ativos que podem subir muito mais do que podem cair. Por exemplo, vamos supor que você quer investir em Bitcoin, mas se sente inseguro por não entender como funcionam as criptomoedas. Se você decidir não investir por causa disso, pode deixar de pegar valorizações gigantescas. Uma decisão inteligente seria investir uma quantia que você topa arriscar. R$500, R$1.000, não importa. Aquilo que você pode perder e não vai te trazer prejuízo financeiro. O raciocínio por trás da estratégia é o seguinte: se o Bitcoin for a zero e você perder todo o seu investimento, seu portfólio não se machuca, mesmo porque você vai ter colocado um percentual muito baixo. Mas se em um novo ciclo de alta o Bitcoin entregar valorização de 100%, você vai ganhar e muito. Em resumo, se você investe uma quantidade que topa arriscar, você pode investir em qualquer coisa, inclusive em criptomoedas. Volatilidade. Vamos dar uma olhada então nas principais diferenças entre os dois mercados, ou seja, o mercado de ações e o mercado de criptomoedas. A primeira coisa que os investidores notam ao entrar no mercado de criptomoedas é a diferença na volatilidade. Caso não saiba, a volatilidade é uma medida de intensidade em que os preços do ativo variam, tanto para cima quanto para baixo. Se sobe muito, houve uma volatilidade positiva. Se cai muito, volatilidade negativa. Por exemplo, quando você entra no mercado de ações, é comum ver os preços dos ativos variando 1, 2 ou 3%. São oscilações comuns e esperadas no mercado acionário. Já no mercado de criptomoedas, essas valorizações costumam ser muito mais bruscas. Não é incomum entrar no mercado e ver o Bitcoin variando 10%. Criptomoedas menores podem variar ainda mais. Isso pode assustar os investidores iniciantes, que associam volatilidade ao risco envolvido. No entanto, se você investe em projetos sólidos com propostas de valor, a longo prazo tende a entregar retornos muito mais consistentes. É também uma estratégia de Warren Buffett. Warren Buffett ficou bilionário dessa forma. Ele sempre vê o mercado de ações, o mercado de investimento de uma forma geral, não como algo para você trazer retorno para você a curto prazo, médio prazo. É sempre a longo prazo. A longo prazo, todo e qualquer tipo de investimento, segundo Warren Buffett, claro, desde que seja em papéis bons, em empresas boas, todo investimento a longo prazo em empresas boas vai trazer bons resultados para você. Por isso que o Warren Buffett gosta muito, porque é um mercado que ele conhece. Enfim, ele fala sobre o que ele domina. Em outras palavras, no curto prazo, o mercado de criptomoedas é extremamente volátil e sensível a qualquer ruído. Mas quando falamos de um intervalo de anos, as criptomoedas apresentam um movimento muito mais regular. Da mesma forma que acontece no mercado de ações, acontece também no mercado das criptomoedas. Quer um exemplo? Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a variação do preço do Bitcoin nos últimos 3 meses. Ou seja, o Bitcoin saiu dessa posição, caiu para essa posição, depois voltou para essa posição em apenas 3 meses, tá? Depois caiu de novo, se bem que essa queda está menor do que essa, né? Subiu um pouquinho, não foi tão ruim quanto essa. Depois subiu de novo, tá? Ainda não é o ponto ideal de onde saiu, que é essa marca, e agora, nesse momento, está mais ou menos nessa posição com uma curva aparentemente ascendente. Então, durante o longo prazo, é muito mais fácil nós termos retornos positivos do que o inverso. Como você pode ver, o ativo subiu e desceu com bastante frequência e bastante força. Agora veja como o preço se comportou desde 2013. Quando a gente pega, então, 2013, olha só, saiu aqui, demorou demais nessa curva, aí a curva de repente apresentou um pico, depois caiu de novo, né? Ou seja, ao longo do tempo, essa manifestação aqui, ela some aqui dentro. Então, é muito mais fácil nós termos lucros ao longo prazo
também nas criptomoedas. Isso que eu mostro para você vale tanto para o mercado de ações como o mercado de criptomoedas, porque nós estamos falando de longo prazo. E no curto prazo, tanto o mercado de ações também o mercado de criptomoedas, a chance de perder dinheiro é muito maior. Nesse intervalo, o movimento da alta é muito mais consolidado, ou seja, quando nós analisamos anos, então o mercado ele apresenta um investimento consolidado, um investimento que traz muito mais segurança. Mas as pessoas que viveram aqueles 10, 15, 20 anos sofrendo as altas e baixas tiveram os seus momentos também de alívio e momento de tensão. Hoje, olhando para trás, nós vemos, né, que as pessoas ganharam dinheiro, mas enquanto estava acontecendo, as pessoas passaram ali momentos de montanha-russa. O Bitcoin subiu constantemente, tendo passado por apenas 3 momentos de grande correção nos últimos 8 anos. Ou seja, se você consegue aguentar as oscilações no curto prazo, pode colher grandes recompensas. Funcionamento. Essa é uma das diferenças mais básicas entre os dois mercados. Enquanto a B3, a Bolsa Brasileira, funciona apenas em dias úteis, das 10 às 17, o mercado de criptoativos é 24 horas. Ou seja, os ativos podem ser negociados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso traz bastante praticidade para os investidores, que podem comprar seus ativos a qualquer momento. Por isso, quem investe em cripto precisa contar com uma plataforma que permita negociações 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, como o mercado Bitcoin, né? Aqui está fazendo uma propaganda. Temos outras também. Temos o Crypto.com, temos também a Binance. Como a negociação de criptomoedas nunca para, ter os horários de compra e venda restritos pode significar perdas de oportunidades e ganhos. Menos dinheiro necessário para começar a investir. Esta é uma grande vantagem do mercado de criptomoedas. Com poucos reais, você começa a fazer os seus primeiros investimentos. Essa talvez seja uma das maiores vantagens do mercado de criptomoedas em relação ao mercado tradicional. Você pode investir literalmente qualquer valor em criptomoedas. Isso porque o Bitcoin, por exemplo... Oh, caramba, saiu. Cadê onde que estamos? Isso porque o Bitcoin, por exemplo, pode ser dividido em qualquer tamanho. Se você quiser comprar R$10 de Bitcoin, o equivalente a 0,0004794749 de Bitcoin, fração de Bitcoin, na cotação do dia 16/3, você pode. O mesmo pode acontecer com o mercado tradicional. Muitas vezes você só consegue comprar lotes de ações, o que aumenta muito a quantidade de dinheiro necessária para investir. Note que essa característica combina com o primeiro conceito apresentado neste artigo. Você não precisa investir muito dinheiro para começar no mercado. Aliás, o ideal é que você não invista muito dinheiro e os ativos foram praticamente feitos para receber qualquer quantidade de aporte. Conclusão: o mercado de criptomoedas veio para ficar, isso a gente diz aqui no canal todos os dias, em todos os vídeos, basicamente. Ele já dominou o mainstream e as notícias de finanças. Atualmente há fundos de investimentos gigantescos investindo bilhões de dólares em bitcoins e em outros ativos, como por exemplo Ethereum, ADA, Cardano também, entre outros que existem por aí. Portanto, o investidor que quiser se manter atualizado e exposto às maiores oportunidades precisa ter um pouco de criptomoedas na carteira. Como você viu, não é preciso ter muito dinheiro nesse mercado. Os especialistas apontam que o ideal seria algo entre 1% e 5% do seu portfólio. E a depender da quantidade, do valor que você tem disponível no seu patrimônio, até percentuais menores, 0,5%, ou seja, 0,5%, 75,75%, enfim. Faça uma escolha que, se acaso você perder o seu dinheiro, você não vai ficar sem pagar suas contas básicas de sobrevivência por causa disso. Você não vai deixar de dormir por causa disso. Ou seja, se você tem R$100 mil para investir, seria legal colocar algo em torno de R$1.000 a R$5.000 em criptomoedas de qualidade, como Bitcoin e Ethereum. Um portfólio balanceado entre as ações, renda fixa e criptomoedas, com distribuição de acordo com o perfil do investidor, se é um investidor mais retraído, se é um investidor mais tímido, se é um investidor mais agressivo, é ideal para os tempos atuais. Aí você vai fazer a sua análise. Se você tem muito medo, muita aversão ao risco, então você é um investidor mais tímido. Então você tem que colocar um percentual menor do seu capital. Como o potencial das criptomoedas é muito grande,
Pode ser até comum que você tenha que constantemente realocar seus investimentos, porque as grandes valorizações dos ativos tendem a desbalancear o seu portfólio. Mas para isso acontecer é necessário começar a investir. Bom, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo ele tenha te dado alguma luz a respeito de onde você deve colocar o seu investimento, o seu dinheiro. Eu penso que o mercado de ações, o mercado tradicional é um mercado muito bom e penso também que o mercado de criptomoedas é um mercado excelente. Se você souber o que você está fazendo, se você tiver o seu emocional no lugar, você pode ganhar dinheiro tanto no mercado de ações quanto no mercado de criptomoedas. Mas enfim, me deixa saber a sua opinião, deixa aqui embaixo na caixa de comentários o que você pensa sobre o assunto. E você, investe em criptomoedas ou no mercado de ações? Quaisquer dúvidas e sugestões, também na caixa de comentários abaixo. Vou ficar muito feliz em conversar com você. Bom, ficamos por aqui. O meu grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!